Boa tarde. Eu vou diretamente para não ultrapassar os 10 minutos. Eu fui ver o que significava a palavra integridade. Não vou vos dizer o que significa em latim ou como se diz, mas é integritate, não muda muito. E eu dividi a integridade em 3 partes: integridade física, moral e territorial. E tenho razões objetivas para me interessar a estes 3 níveis de integridade. A física, não vou tocar nela. Temos um médico, Dr. Ivo Garrido. Não quero começar a pegar em coisas que não saberei justificar. As outras 2 níveis de integridade me interessam mais. A segunda maneira de entender a integridade é moral. É a maneira como pessoas, indivíduos, grupos, sociedades se comportam em relação à lei que eles estabeleceram eles próprios. Existe uma moral quer dizer o que nós fazemos, o que nós vivemos, a maneira como vivemos. E chamamos ética a adequação das nossas atitudes com a moral que nós próprios estabelecemos. Então, quando se diz integridade pública, se fala de uma deontologia, a adequação dos comportamentos de indivíduos e grupos com aquilo que eles, como membros de uma coletividade, se autoestabeleceram. Há uma terceira integridade que me interessa, é territorial. É que, romanticamente, eu nasci num país que é de Revomo Maputo, e o conceito de integridade ligado ao território é um conceito político e jurídico que existe, que supostamente o respeitamos, e por razões óbvias que eu vou apresentar muito rapidamente aqui para ser metido em causa. E para fazer isto eu quero voltar à história de Moçambique, a história de Moçambique logo após a independência. Nós tínhamos aquilo que chamávamos palavras de ordem. E as palavras de ordem em Moçambique eram 3. Os da geração minha ou aquela que me precede, não preciso repetir quais fossem, mas para vocês talvez não se recordem. Chamava-se unidade, trabalho e vigilância. A unidade tem a ver com pessoas, com indivíduos, com etnias, com grupos, com religiões, mas tem também intrinsecamente a ver com o território, porque os indivíduos vivem num espaço político bem delimitado, identificam-se com aquele espaço e é como membros daquele espaço que entram a pertencer àquilo que nós chamamos de Moçambique. E para nós isso era importante, ou para a Primeira República de Moçambique isso era inegociável. Nós tínhamos um território e tínhamos que velar por ele, e para fazê-lo tínhamos que fazer com que todos os cidadãos dentro deste espaço chamado de Moçambique, uma vez mais, independentemente de raça, cor, etnia, tribo, se sentissem membros desta coletividade chamada de Moçambique. Tínhamos um segundo axioma importante, trabalho. Esta frase é extremamente importante porque significava, na utopia de 75, que Moçambique ia viver o seu próprio trabalho. Que o nosso futuro como indivíduos, como grupo e como coletividade dependia do esforço que íamos meter na construção do nosso trabalho. Se nós olharmos para o Moçambique de hoje, estamos diametralmente opostos àquilo que eram as convicções de então. Não dependíamos do FMI, nós não queríamos ver ainda o FMI aqui, o Banco Mundial é uma coisa que aqui não existia, não dependíamos da ajuda dos americanos, canadianos, suíços. Havia a ideia de que nós seríamos aquilo que nós decidíssemos ser, com o esforço que cada um ia meter. Aos domingos limpávamos os quarteirões, quando houve cheias em Chinavano fomos cortar arroz, nas férias íamos trabalhar nas fábricas, nas empresas. Algumas coisas foram excessos, mas alguma coisa correspondiam a uma orientação política que se dava ao país de então. A terceira coisa era a vigilância. Nós vigiamos muito contra a Rodésia do Sul, que nos invadiu logo depois da independência. Vigiamos muito contra a África do Sul, que tomou depois a parte da Rodésia do Sul. Vigiamos muito contra os chiconhocas internos, de todo o tipo, assimilado, até no excesso. Alguma coisa a Frelimo não fez, então, é que essa vigilância não foi introspectiva.
ela não vigiou sobre ela própria, sobre os seus próprios elementos. E foi da falta dessa vigilância que entrou a corrupção em Moçambique. A corrupção não chegou do exterior. Atenção, quando a UNUMOS chegou, ela veio para ajudar Moçambique a ficar democrática, mas ela dolarcatizou Moçambique. Chegou nesse momento a elevação dos preços dos apartamentos, as farras nos hotéis, entrou uma dolarcatização real. Mas isso tudo foi possível porque a vigilância que nós fizemos, até excessivamente contra os chiconhocas, não fizemos contra nós próprios. E isso abriu espaço ao Moçambique que nós temos hoje. Por isso, Edson, é assim, eu não vou falar do bem que vocês fizeram, que vocês mesmo autoproclamaram, ouviram o Vunga falar, vocês não precisavam de ninguém, tinham um espelho, falavam de vocês e faziam toda a glória, não é? Aliás, todos nós podemos cantar a glória convosco, porque vocês a merecem. Mas eu queria chamar a atenção sobre este trabalho de introspeção necessária, esta vigilância interna. Porque quando ela falta a vigilância interna, nós acabamos caindo naquilo que nós estamos também a criticar. A isso eu chamaria, com uma palavra técnica, o princípio de precaução. Esta é uma palavra de ordem que entrou nas ciências sociais, na filosofia constitucional ligada à natureza, Ansukuma cantou a natureza, mas eu queria chamar a atenção sobre princípios de precaução. Algumas precauções ligadas à introspeção que a gente tem que ter, porque vocês fazem 18 anos, não é? É age adulto, é age da tropa. É tempo de começar a passar a outra coisa. Eu queria que vocês refletissem muito bem, em primeiro lugar, que vocês se querem, se dizem e representam o povo de Moçambique. Vocês não podem, a nenhum momento, ser o outro do povo. E algumas vezes encontramos nos hotéis, em Pemba, lembra-se, né? De 4, 5 estrelas. Algumas vezes encontramos nos hotéis em Nampula, de 4, 5 estrelas. Encontramos-nos em carros muito grandes, fobaifos, que nós não teríamos, que o vosso estilo de vida faz de vocês do outro do povo. Uma vez estávamos num hotel e passavam miúdos do outro lado e diziam mulungo, diziam patrão, boss. Isto não é particularmente o CIP, mas eu aproveito para chamar a atenção a tudo aquilo que nós chamamos de sociedade civil. A maneira como nós vivemos, os gastos, os excessos, os salários que nos damos, a maneira como nos exibimos, as pessoas que nos veem a passar, os miúdos que passam na rua quando estamos no hotéis, veem as nossas farras, os nossos carros, de certeza absoluta. Se vocês conhecem Mutimate Barnabé João, fazia parte dos livros das nossas poesias quando éramos jovens, dizia eu o povo. De certeza que vocês não fariam parte do povo dele. De certeza absoluta se vê-se passar. Eu quero... Foi por isso que vocês me chamaram, não é? Não é para começar aqui a... A Paulina Chiziano começou a falar da linguagem do dólar. Quer dizer, a vossa agenda e a agenda daqueles que financiam os vossos projetos. É preciso que vocês tenham agendas, e é preciso que vocês tenham meios, mas é preciso que os meios que vos dão não vão contra a agenda moçambicana que vocês supostamente ou creem que se propõem. O princípio de precaução, o princípio de precaução, deveria ser perguntar-vos se a ação daqueles que financiam as vossas ações colaboram com os fins que vocês se propõem como uma sociedade civil para o bem de Moçambique. O princípio de precaução devia vos levar a pensar que o nível de compreensão da ação que essas instituições e estes países têm são de longe superiores à vossa capacidade de compreensão num panorama geopolítico mais global. Até que ponto as vossas ações, as vossas atividades não são uma ação que participa na destabilização de Moçambique, porque Moçambique está a viver num processo de destabilização.
E essas organizações internacionais, estrangeiras, como países ou como grandes multinacionais, participam claramente desta destabilização de Moçambique. Estes dias estou-me a fazer uma ideia. Ontem eu fui à biblioteca para procurar o livro de história de Moçambique para retrabalhar um conceito que perdi com o tempo, onde é que eu escrevi isso, que eram as empresas que a gente chamava as companhias majestáticas. Eu perguntava-me, vocês olham o que é uma companhia majestática na história? Companhia do Niassa e a Companhia de Moçambique. Outro dia vi na televisão de Moçambique, às 20 horas, que inaugurou-se um campo de futebol em Pemba. Toda a gente estava contente. Toda a gente riu. Alguma coisa me custava ficar contente. É a Total que tem que fazer campos de futebol em Moçambique. Daqui a bocadinho pagam escolas, pagam hospitais, pagam campos de futebol. O dia que perguntarmos à população se quer um passaporte de Moçambique ou da Total, o que é que vão responder? Estamos claramente com companhias majestáticas de retorno no nosso país. Qual é a nossa atitude, a nossa ação em relação a esta destabilização? Que pode levar, e termino aqui, a um terceiro ponto para mim, a meter a unidade do país em causa. Quando eu falei de integridade, dizia que era individual, da pessoa, era integridade como ação moral e era integridade também territorial. Moçambique está num grande perigo de ver uma sudanização. O Sudão foi um país integrado até pouco tempo, primeiro dividiram o país, depois uma das partes está em guerra contra a outra. Quais são os interesses que jogam? O que é que as multinacionais estão a fazer? O que é que os países que pertencem às multinacionais têm como interesse dentro do nosso próprio país e qual é a nossa ação? Quando Hans Jonas criou o conceito de princípio de precaução, isso era um capítulo que vinha no livro Princípio e Responsabilidade. Precaução vinha no princípio e responsabilidade. Eu quero me permitir, se vocês aceitam, de pensar que talvez aos 18 anos tenha chegado o tempo de mudarmos de ação. Quando Edson falou, disse que o CIP vive há 18 anos e espera que continue muitos anos. Eu fiquei assim, meu Deus, se lutam contra a corrupção e eles têm que ficar muitos anos, significa o quê? Que a corrupção vai continuar. Eu fiquei preocupado. Eu espero que a intenção não seja essa. Enfim, que haja corrupção para CIP continuar. Espero que a intenção não seja essa. Mas está bom. Mas eu queria perguntar e fazer um desafio no princípio de responsabilidade. O nosso país está em crise. Claramente em crise. O julgamento das dúvidas ocultas aumentaram a dimensão e o sentimento de crise. Estamos a um ano de eleições presidenciais, não sabemos quem vai ser o presidente. O presidente não declarou se vai ser eleito, vai participar de ser mandato ou não. Houve quem encorajou e quem disse não. A militarização do país aumentou, a polícia em todas as estradas da Polana. Na presidência temos carros. Em Inglaterra dizem que o presidente tem que ser julgado e quando você mete um animal numa gaiola, ele torna-se perigoso. O que é que se está a pensar, o que é que se está a estruturar, o que futuro vai ter Moçambique? Temos uma oposição que não tem dentes suficientes para continuar a governar. A Frelimo não sabemos que a Frelimo temos. E talvez que a sociedade civil, as elites, os académicos e intelectuais, para além da deconstrução, que tem sido parte importante, a desconstrução do sistema de corrupção e de máfia que existe, também tenham que começar a ter a responsabilidade de reconstrução. Começar a pensar num modelo de sociedade, começar a pensar no que é que tem que substituir o que estamos a desconstruir. Se amanhã tudo cai, o que é que acontece? Se amanhã não há governo em Moçambique, o que é que acontece? O que é que acontece? O que é que fazemos? O que é que acontece com os mais fracos, com os mais pobres? Eu tenho viajado na Nampula a Niassa de carro. 99% de pessoas não têm... O que é que acontece com essas pessoas? Então, se a vossa responsabilidade foi desconstruir a corrupção instalada, eu penso que aos 18 anos
É nossa função e missão coletiva começarmos a pensar numa alternativa, num sistema diferente, numa maneira diferente de estarmos juntos, numa descentralização que foi proposta agora, mas que não podemos unicamente continuar a denunciar o que não funciona, o que não vai. Temos que ter a capacidade e ousadia de começar a prospectar alternativas. É o desafio que eu deixo. Nós, a sociedade civil, os académicos, os intelectuais, têm que ousar bater uma alternativa para que o nosso país não seja um espaço de denúncia do que não funciona, mas seja o engodo de um sistema que possa funcionar e trazer soluções mínimas de vida minimamente decente para o maior número. Este é o meu desafio e nunca agradeço os convites quando me fazem para trabalhar. Obrigado.